presidente. Participei no dia 5 de sábado passado da formação da Frente Brasil Popular, que ocorreu em Belo Horizonte, onde o tema dominante foi a questão da crise e as saídas para essa crise. E aqueles que participaram daquele movimento identificam essa crise como sendo uma crise do sistema capitalista que ocorre a nível internacional. E que aqui no Brasil, ela existe para alguns setores e para outros não. E que servem de discurso e de apoio para os setores mais conservadores e mais reacionários do país, tentar impor à nação uma agenda neoliberal, uma agenda conservadora, uma agenda atrasada, uma agenda que lesa os trabalhadores do ponto de vista político e do ponto de vista democrático, do ponto de vista econômico. Do ponto de vista econômico, o governo, em sua fragilidade, terminou sendo refém daqueles que são os abutres do capitalismo e que enriquece cada vez mais às custas da exploração da classe média, dos trabalhadores e dos setores produtivos. E o Levi é o expoente e a representação maior disso. Ele sabe exatamente onde quer chegar, sabe exatamente o que está fazendo, impondo ao Brasil a política do neoliberalismo em toda a sua expressão. O movimento que se reuniu em Belo Horizonte, chamado Frente Brasil Popular, ele passa a convocar todos aqueles que discordam da atual política econômica do governo e que querem construir um novo modelo econômico e político para o país, para se engajar em uma luta nas ruas, nas fábricas, nos campos, nas cidades, em defesa desse novo modelo. E aí coloca a defesa dos trabalhadores como sendo a sua principal bandeira. A luta por uma reforma política, por uma reforma agrária, por uma reforma urbana, por uma reforma do Poder Judiciário, enfim, todas aquelas bandeiras que tradicionalmente foram apresentadas pelos movimentos populares, que elas sejam colocadas na ordem do dia, somando-se à defesa intransigente da nossa democracia, e que o pretexto da crise não seja motivo e não seja usado por esses setores reacionários e conservadores para ludibriar o povo brasileiro com a cantinela de que um golpe militar será a solução para a crise. Ao contrário, um golpe e a quebra das instituições democráticas irão fatalmente ferir de morte a democracia no Brasil e piorar as a situação econômica. A crise, ela viria com qualquer um dos governantes, porque ela vem ciclicamente com o capitalismo em diversas partes do mundo. Mas a saída dela depende de um esforço coletivo e da unidade da classe trabalhadora para superar e apresentar os mecanismos de superação dessa crise sem lesar os trabalhadores, taxando sim as grandes fortunas, aqueles hoje que enriquecem com a crise existente. Essa é a mensagem e convocamos a todos aqueles que entendem que os trabalhadores não podem e não pagarão por essa crise para se somar à Frente Brasil Popular.